A gente vai passar para a CPI, daqui a pouquinho vamos conversar com o senador Marcos Rogério. Bom, essa CPI, minha opinião, já foi dada. Eu me sinto constrangido, às vezes, de falar dessa CPI. Eu acho que ela mereceria... Bom, ela não deveria nem existir, mas já que existe, né, o espaço a ela deveria ser sempre reduzido, porque é um jogo de cartas marcadas. O que a gente tem visto desde o início é essa tentativa de demonizar o tratamento da Covid, quando você tem milhares de médicos, né, que tentam exercer a sua liberdade médica e adotar, né, o tratamento que lhes convier a eles, aos pacientes, de acordo dos pacientes. Né? A gente tem só o enfoque na cloroquina do Bolsonaro. O senador Marcos Rogério daqui a pouco estará com a gente. Ele exibiu na semana passada um vídeo falando, né, mostrando falas de vários governadores que adotaram protocolos também sobre hidroxicloroquina, sobre cloroquina, mas só falam da cloroquina do Bolsonaro, da cloroquina do Bolsonaro. Tem essa tentativa de dizer que a gente poderia ter começado a vacinar antes dos países produtores, que a gente poderia ter uma situação muito melhor. Eu até anotei dados aqui sobre a compra da Pfizer, né? A gente tinha o melhor acordo apresentado pela Pfizer em 2020, garantiria, entre aspas, porque a Pfizer tem problemas de entrega, né? Países europeus que compraram estão com dificuldade de receber. A melhor oferta da Pfizer em 2020 garantiria, teoricamente, 18 milhões e meio de doses até o fim do primeiro semestre deste ano, 2021, mais 51,5 milhões de doses até o fim do ano. O contrato que foi verdadeiramente assinado garante até o fim do primeiro semestre um pouquinho menos, 15 milhões e meio, 3 milhões a menos, só que até o fim de setembro a promessa da Pfizer é entregar 84 milhões e meio, 33 milhões a mais do que a melhor proposta da Pfizer do ano passado. Então, você dizer que o Brasil poderia estar com um índice de vacinação proporcional melhor é mera hipótese. A hipótese é uma opinião, a gente não tem dados, nada que fundamente uma opinião nesse nível, né? E a gente tem hoje no Estadão, tá, um jornal acima de qualquer suspeita para quem é mais à esquerda, que diz o seguinte: os países ricos, eles compram 45% das vacinas. O Brasil é um país rico, sinceramente, não me parece. Somos. Deveríamos estar vacinando mais que Estados Unidos, que Reino Unido, que China e que Índia, sinceramente? Não teríamos como, né? Pois é. Em relação à CPI, Lacombe, só para trazer aqui um comentário, eu acho que a analogia, né, que o Rodrigo muito bem usa, por exemplo, chamando a CPI de circense, né, de como um picadeiro, como um circo, ela segue a sua lógica, né? Então, se você abrir os jornais hoje, se você olhar os portais de notícia, você vai ver que as notícias são, primeiro, o Pazuello tem que voltar para a CPI, né, o ex-ministro general Eduardo Pazuello tem que voltar a depor, porque ele foi ao ato do presidente Jair Bolsonaro no final de semana sem máscara, e isso fere A, B, C, seja pelo regimento militar, seja por outros lados, enfim, tem que voltar lá para depor. Por quê? Porque quando você tem uma peça teatral, um circo, ou você consegue uma nova atração boa, ou então você repete aquela que deu audiência. E a CPI que deu audiência, né, a atração que deu audiência, foi justamente o Pazuello. E mais uma vez, o presidente da comissão, Omar Aziz, deu uma declaração ao portal UOL pela manhã, dizendo, já ameaçando o Pazuello de sair algemado. É essa a cena dos próximos capítulos que a CPI quer. Ela quer um governista algemado. Amanda, Rodrigo, fique à vontade. Bom, eu acredito que o Pazuello tenha cometido 2 grandes erros. A gente pode até comentar, até pedir o comentário do senador Marcos Rogério, que entra ao vivo conosco daqui a pouco, mas cometeu 2 grandes erros nessa manifestação. Primeiro, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista sanitário, ao não usar máscara, enfim, participar de uma aglomeração, quando ele tinha dito 2, 3 dias antes à CPI que ele acreditava, sim, e defendia o uso da máscara e o distanciamento social. Então, ele vai contra tudo que ele disse, esqueceu o que ele disse e, mostrando obediência aos chefes, subiu no carro de som, participou da aglomeração, não usou máscara. Então, é aquele escárnio. Ele deixa muito claro que tudo aquilo foi um discurso político e que ele só deve obediência e tentou blindar, proteger o chefe Jair Bolsonaro. E o segundo erro que ele comete, gravíssimo, é do ponto de vista militar, porque ele desobedece lá o Estatuto dos Militares, o regimento, regulamento disciplinar interno que proíbe que militares da ativa, como é o caso do Eduardo Pazuello, é um general da ativa, 3 estrelas, participe de manifestações políticas. E é muito fácil entender o motivo, por
porquê desse regulamento interno, porque você abre a porteira para a politização dos quartéis. Se um general participa de manifestação política, então quer dizer que o tenente, o sargento, o capitão, todas aquelas baixas patentes, as patentes abaixo do generalato, também podem participar. E aí isso abre um precedente muito grave, deixou o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, numa saia justa. Inclusive, hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão já disse que, pelo regimento, ele deve ser punido, sim. Há grande probabilidade que o general Eduardo Pazuello seja punido, até porque, se ele não for, passa uma mensagem muito ruim, muito equivocada para o resto da caserna, para o resto do Exército. Então, acho que fica um erro brutal em ele ter participado por esses dois motivos. Constantino. O fato dele já ter sido ministro, né, acho que reduz um pouco isso, e ele está ali junto com o comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República eleito. Mas essa crítica até passa, né? Acho que realmente talvez possa surgir um bom debate aí se deveria ou não estar ao lado do presidente num ato que é mais político do que qualquer coisa, do que uma coisa oficial do governo. Sobre máscara e tudo isso aí, de novo, é muita palhaçada e muita hipocrisia. Né? Tem imagens do Randolfo Rodrigues, o companheiro do Maduro, sentado, não sei se é um shopping ou não, mas a pessoa do lado dele de máscara e ele sem máscara, mas ali na hora das câmeras tem que cumprimentar, né, com um soquinho. É tudo uma grande palhaçada. João Dória, quando vem para Miami, Eduardo Paz, quando está com um pagodinho no Rio, todos eles tirando máscara e na hora botando só para trouxa acreditar nesse tipo de discurso. Né? Então isso aí está cansando. Sobre a CPI circense, Silvio, eu tenho até receio, realmente eu uso muito esse termo, mas tenho receio de estar ofendendo os palhaços, né, que fazem um trabalho muito sério no circo. Agora, é isso, né? Nós estamos vendo essa palhaçada. Se eles querem a volta do Pazuello, tem um tom aí de masoquismo, né? Porque realmente deu mais audiência para o Picadeiro, mas foi uma audiência massivamente contrária aos palhaços do circo ali, né? Ele asfaltou todos os opositores do presidente, né? Ele realmente derrubou narrativa a narrativa. Então, só se for uma questão de masoquismo. Aliás, tem acontecido isso, né? A cada nova entrevista, o depoente vai lá cheio de expectativas de que esse vai entregar a cabeça do presidente numa bandeja e acaba depois do depoimento com uma grande ducha de água fria em cima dos opositores que só possuem narrativas e, como eu disse, muita hipocrisia. O Randolfo Rodrigues quis condecorar médicos que usavam o tratamento precoce com a ivermectina e a hidroxicloroquina em julho de 2020. Condecorar. E hoje eles tratam a hidroxicloroquina como droga pesada, como se fosse a cocaína, o crack, a maconha que eles querem na esquerda legalizar. A CPI, ninguém tem dúvida disso, acho que qualquer CPI quer público. Aliás, ótima reportagem do Silvio Navarro na Revista Oeste, né, desta semana, que faz um apanhadão ali do que a gente já teve de estranhezas aí nessa CPI da Covid, CPI da pandemia.